João 13:35. Lembrem de orar por Jane Rinaldi, está internada, eu disse ainda há pouco. Lembrem de orar por ela, pedindo que Deus possa abençoá-la, que possa logo estar aqui e voltar ao convívio eclesiástico, convívio da igreja. João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Segura lá no 35, volta lá. Há 3 palavras presentes aí que eu gostaria de destacá-las para o sermão de hoje. Conhecimento, está ali em todos conhecerão. Procedimento, discípulos, são aqueles que procedem. E a última palavra, sentimento, amor uns pelos outros. Então, quem lembra quais são as 3 palavras? Isso aí mesmo. Vamos lá, vamos acertar esse negócio aqui. Vamos lá. Conhecimento, procedimento e sentimento. Conhecimento que todos conhecerão, não é isso? Procedimento, discípulo, aquele que procede à semelhança do seu mestre. E sentimento, amor uns aos outros ou uns pelos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã maravilhosa. E, ó Deus, pelo privilégio que temos de sair da cama e vir à casa do Senhor para glorificar e bendizer o teu santo nome. Segreda-nos, ó Deus, aquilo que tu queres e tens reservado a cada um de nós. Influencia-nos, ó Deus, a ponto de que não resistamos e queiramos e achemos-nos, ó Deus, no centro do querer do coração do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. 3 palavras. Pronto. Conhecimento. Esta não terá tanta ênfase quanto as outras 2, haja vista que ela é extracorpóreis, ou seja, ela está fora do corpo apostólico. Jesus disse: todos me conhecerão. E os que estão do lado de dentro já conhecem Jesus. Embora a palavra todos esteja presente ali, ele está se referindo aos que estão do lado de fora. Porque o futuro do presente conhecerão, ou seja, algo que vai acontecer em breve, está em iminência de acontecer. E diz que vai acontecer, vão conhecer. Os que estão do lado de dentro, pressupõe-se que esses que estão do lado de dentro já conhecem Jesus. Então, conhecimento é fundamental. Mas, por enquanto, aqui para nós vamos abraçar 2 palavras que são fundamentais aqui. Procedimento. Poderia ser substituída por comportamento. Só que comportamento é o conjunto de escolhas que nós fazemos e o modo como nós procedemos. Então, nós abalizamos o comportamento a partir daí. Então, vamos ficar com procedimento. Quase sempre nós não percebemos que a transição do Velho para o Novo Testamento mudou, de certa forma, a exigência da adoração. O Velho Testamento ele está muito preso àquilo que nós somos capazes de realizar. Proceder, procedimento, agir, como nós agimos diante de Deus. Se você galgar o capítulo 20 do livro de Êxodo, por exemplo, para observar os 10 mandamentos do Velho Testamento, os 10 mandamentos, que o Velho Testamento tem 613 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos, um deles diz assim: não farás para ti imagem de escultura, isso é proceder. Não te encurvarás a elas, isso é proceder. Não as adorarás, isso é proceder. Não dirás falso testemunho, isso é proceder. Vai guardar o dia de sábado, isso é proceder. Não furtarás, isso é proceder.
Não cobiçarás a mula, a casa, o empregado e a mulher e todas as coisas do teu próximo. Não é só a mulher, não. Aquele carrão que passa assim, você fala, eu queria um carro desse aí para mim. Não cobiçarás coisa alguma. Tudo é proceder. Nada que você possa observar, raríssimas exceções, aliás, nós temos no Velho Testamento que estão diretamente ligados ao sentir. Ao Velho Testamento mais distante a partir de Êxodo. Mas não que esse fosse o propósito de Deus. Desde o início, Deus estava preocupado com o sentimento com que nós procedemos. O modo como nós agimos. O sentimento que toma conta do nosso coração quando a gente faz qualquer coisa que seja para Deus. O realizar está muito presente lá no Velho Testamento distante, a sua primeira parte. Mas logo no início do livro de Gênesis, nós percebemos que Deus está preocupado com que sentimento nós fazemos as coisas para Ele. Você pode observar, por exemplo, nos sacrifícios de Abel e de Caim. Os dois procederam, os dois agiram, os dois realizaram trazendo a oferta ao Senhor. Os dois fizeram um culto ao Senhor. E parece que por alguma questão daquilo que estava no coração de Caim, Deus vai recusar aquilo que ele está oferecendo. Pastor, será que é isso mesmo? Deus diz a ele, Caim, o pecado está à porta, está aí no seu coração. Se você deixar, ele vai entrar. O sentimento com que você está fazendo essas coisas, ele vai prevalecer contra você. Já era propósito de Deus lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, que nós prestássemos atenção naquilo que estamos oferecendo ao Senhor. Qual é o sentimento que toma conta do nosso coração quando nós oferecemos algo ao Senhor? Está presente. Você vai ver que o Velho Testamento ele está preocupado com o que você é capaz de realizar. Por exemplo, o adultério no Velho Testamento precisava da consecução do fato, que ele se realizasse, que ele se materializasse. Não havia uma expectativa meramente de desejo, mas precisava que o fato se concretizasse. E aí vem um Novo Testamento, Jesus está diante dos discípulos, e eles estão olhando para Jesus, Jesus olha para eles e diz, em verdade vos digo, se atentardes para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Você pode ficar igual o Gabriel depois que faz falta, o Gabigol, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada, não é assim? Você pode ficar assim diante de Deus, dizendo, Deus, mas eu não fiz nada. O Novo Testamento te dá uma nova realidade, dizendo, aquilo que você sente, isto faz diferença diante de Deus. Deus não está observando, como lá no Velho Testamento distante, o que você faz apenas, ou apenas o que você faz, mas Ele está observando o que você sente. Quando você navega pela internet, o que é que você sente? Quando você assiste a televisão, o que é que você sente? Ele está o tempo todo observando. E Ele sabe exatamente o que é que você está pensando. O salmista no Salmo 39, nessa transição, ele diz, Senhor, tudo o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Não há sequer uma palavra que antes que chegue à minha boca o Senhor conheça. A palavra antes que chegue à boca é pensamento. O Senhor já sabe aquilo que eu estou pensando. E nós vemos que a partir dessa transição do Velho Testamento distante para o Novo Testamento, Deus está fazendo questão que todos nós sintamos algo que seja por Ele aprovado, enquanto nós dizemos que somos servos dEle. Jesus está diante dos discípulos em João capítulo 13, versículo 35, e Ele está olhando para eles ali, e aí eles estão esperando a orientação de Jesus. Jesus havia acabado de dizer qual era o maior de todos os mandamentos. Eles queriam saber, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sentimento, e ao próximo como a ti mesmo, sentimento.
Os 10 do Velho Testamento falavam só em agir. Jesus está dando a eles o maior de todos, somente em sentir. Vocês vão aprender a sentir nessa nova realidade, algo que vocês terão que expressar. Quando quiserem cantar, vocês terão que sentir o que vocês estão cantando. Quando vocês socorrerem, alguém terá que sentir compaixão pela pessoa que você está socorrendo. Quando você quiser fazer algo para Deus, se você quiser dizimar, trazei todos os dízimos, porque Deus ama o que dá com alegria. Terá que haver sentimento no seu coração para oferecer ao Senhor. Nada mais adiantará se você quiser prestar algo ao Senhor, sem que o seu sentimento seja compatível com aquilo que você está realizando. Mas por que isso? Deus vai demonstrar isso claramente quando Ele envia Jesus. Pense no Velho Testamento. Alguém pecou e deveria então oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu ofereço. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Eu ofereço. Tem que trazer um cordeiro. Se fosse classe média, não é isso? Se fosse pobre, trazia uma rolinha, um passarinho. Classe média trazia o cordeiro ou traria ali um bezerro. Trazia para oferecer ao Senhor. Entregava ao sacerdote. O sacerdote examinava o animal. Não havia defeito nele, ele poderia ser sacrificado ao Senhor. Então tá bom. Já fiz isso, já. Estou indo embora para pecar de novo. Já fiz. Não preciso sentir nada. O Novo Testamento, a preparação para essa transição diz: rasgai os vossos corações. Derramai diante do Senhor os vossos corações. Deus não desprezará um coração contrito. É preciso que haja sentimento. É preciso que vocês possam sentir. Jesus está dizendo aos discípulos aqui, se olha, todos me conhecerão, vão saber quem eu sou, se vocês, meus discípulos, aqueles que procedem em meu nome, aqueles que agem em meu nome, se vocês amarem uns aos outros. O sentimento que há no coração de vocês vai facilitar, vai viabilizar que as pessoas me conheçam, porque elas saberão que eu estou em vós e que vós estáis em mim. João capítulo 15. Se você amar o seu próximo, eu costumo dizer que eu, Celso, acredito que os mandamentos de Jesus, eles estão divididos em duas categorias: os realizáveis e os não realizáveis. Isso mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, o tempo todo, o dia inteiro, evidentemente é uma coisa praticamente impossível. E ao próximo como a ti mesmo, piorou. Porque nem sempre o próximo é amável. Nem sempre o próximo é desejável. Nem sempre o próximo é alguém que você queira por perto de você. Então eu acredito que a alguns Jesus disse para nós orarmos. Isso é fácil? Tem gente que não gosta, mas orar é tranquilo. Jesus mandou examinar as Escrituras. Isso é fácil. Ler a Bíblia, isso é muito fácil. Embora tenha gente que não goste de ler a Bíblia, mas isso é fácil de fazer. Jesus falou para a gente, quando der esmola, que uma mão não saiba o que a outra fez. Isso é tranquilo, embora tenha gente que sai anunciando que deu alguma esmola. Essas coisas são realizáveis. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se alguém te bater de um lado, oferece-lhe também o outro. Se o sujeito, dependendo do tamanho dele, da força que ele tiver e da agilidade, ele pode bater de um lado e bater do outro. Mas que eu vá oferecer o outro lado é mais difícil. Ah, gostei, bate agora aqui esse lado aqui também, vou te oferecer o outro. Isso é mais difícil. Tá? Para mim está no mundo do não realizável. E aí você vai dizer, mas Celso, por que então que Jesus mandou
eu fazer uma coisa que ele sabe que está dentro do conjunto das coisas não realizáveis. E eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que aqui na plataforma tenha uma caixa de som que pese 13 quilos. E eu digo ao Stefano, que está lá atrás, no som, e eu digo: Stefano, pega essa caixa de som, leva e põe lá fora, dentro da picape. E aí ele diz, forte como é, 13 quilos, você fala, tranquilo, coisa realizável. Vem aqui, pega a caixa, coloca no ombro, vai lá, coloca na picape, volta aqui e diz: pastor, mais alguma coisa? Eu digo: tem aquela ali de 400 quilos. Por favor, pega também, coloca lá na picape. Ele olha para a caixa de 400 quilos, ele sabe que ele não consegue levantar 400 quilos. Ele se aproxima da caixa, mesmo sabendo que não aguenta carregar. Ele pega a caixa, ele roda a caixa ali, tentando encontrar uma solução. Não consegue, começa a arrastar, ela sai uns 10 centímetros do lugar. E ele está puxando a caixa. E ele chega um momento que ele vai concluir aquilo que ele já sabia. Pastor, não dá, mas eu tentei. Quando Jesus diz: Celso, você vai amar Deus acima de todas as coisas, Ele está dizendo: Celso, você não consegue fazer isto, mas eu quero saber se você vai tentar. Todas as vezes que eu tiver que fazer opção entre ir ao culto e ir ao Maracanã, Deus está acima do Maracanã, eu coloco Deus acima de todas as coisas. Toda vez que eu tiver que comparar Deus com uma corrida de Fórmula 1, eu coloco Deus acima de todas as coisas. Toda vez que eu tiver que tomar uma decisão entre a minha namorada, a minha esposa e Deus, eu coloco Deus acima de todas essas coisas. Pode ser que você não vá conseguir, eu acredito que não. Acima todos os dias, 24 horas você consiga fazer isso. Aí você vai dizer no final do dia: Deus, hoje eu não consegui. E Deus vai dizer: eu sabia, mas o importante para mim é que você tentou. É isto. O Novo Testamento, Deus está exigindo sentimento nosso na realização das coisas. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês vão amar um ao outro de tal maneira. Não está falando isso para o incrédulo, não está falando para quem está lá fora mendigando, não está falando para quem está nas drogas. Jesus está falando para você, meu irmão, membro da primeira igreja batista de Petrópolis, você que está ao lado do seu irmão. Ele está dizendo: olha para ele, vê se ele está precisando de alguma coisa, vê se ele precisa conversar com você, vê se ele está precisando de carinho, vê se ele precisa de atenção, ele está precisando de um abraço. Quando você fizer essas coisas às pessoas, ele vai voltar para casa e ele vai comentar com o vizinho: se eu estava tão mal, meu irmão me deu um abraço, orou comigo, eu estava passando necessidade, ele me ajudou, me deu uma oferta, e olha, isso trouxe para o meu coração uma alegria muito grande. E o vizinho dele vai dizer: eu também quero ser crente em Jesus, porque olha o amor que eles têm uns pelos outros. O Novo Testamento não vai dispensar o agir, mas ele vai exigir que a gente acrescente o sentir. Jesus disse: vocês, aquilo que vocês sentem uns pelos outros vai fazer toda a diferença na pregação do Evangelho. O que vocês sentem vai fazer toda a diferença. O que o marido sente pela esposa vai fazer toda a diferença. Lembro-me de uma promotora de justiça aqui da cidade, marcou uma clínica, e ela veio e a filha dela estuda num colégio de elite, aqui não é o elite, mas um colégio elitizado. E ela veio conversar comigo e ela disse assim: tem um casal que é daqui da igreja e a filha deles também estuda lá, e eu vejo o relacionamento entre eles. E ele é amoroso com ela é amorosa, eles são educados um com o outro. E eles beijam a filha os beija, os respeita. E eu perguntei por quê, e eles disseram que eles são membros aqui, que eles seguem a Jesus. E eu
marquei para vir conversar. O senhor me desculpe, eu sei que o senhor tem um monte de coisa para fazer, mas eu queria conversar com o senhor. Ninguém deu um folheto a ela. Ninguém cantou um hino evangélico para ela. Ela viu o amor daquele esposo pela esposa. O amor daqueles pais pela filha. Como eles se relacionam. E ela ficou impressionada. Jesus disse: todos me conhecerão. E saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O problema do nosso irmão é nosso também. Foi Jesus quem disse isto. O problema do filho do nosso irmão é nosso também. Foi Jesus quem disse isto. E acima de tudo isto, o problema de todas as pessoas é um problema de Jesus também. Jesus disse: eu tive nu e vocês não me vestiram. É agir. Eu tive fome e vocês não me deram o que comer. É agir. Jesus disse: eu estive preso e vocês não me visitaram. É agir. E aí os discípulos, olhando para Jesus, disseram: Senhor, quando foi que isso aconteceu com o Senhor e nós não vimos? E Jesus disse: quando vocês encontraram alguém esmolando na rua, precisando de ajuda, ou com fome, vocês deram de comer a mim, vocês o fizeram. Quando vocês encontraram alguém doente, vocês visitaram, a mim vocês o fizeram. Quando vocês encontraram alguém preso e o visitaram, o socorreram, a mim vocês o fizeram. Não pensem que vocês fizeram a eles. Eu gosto muito de um escritor nordestino, que nunca saiu do Brasil, mas para mim um dos maiores escritores, talvez do mundo, Suassuna. E ele, no Alto da Compadecida, quem já viu o filme, não é um filme teológico, não é? Mas lá pelas tantas, o camarada morre e ele chega no céu. Jesus é negro e está esperando por ele. E aí ele está ali diante de Jesus, o diabo o acusando, e ele recebe uma oportunidade de voltar, e ele retorna. E depois, no finalzinho do filme, ele está lanchando num pedaço de bolo que eles roubaram num casamento que não aconteceu, e eles estão comendo aquele pedaço de bolo, e Jesus aparece como um andarilho, e ele diz: me deem alguma coisa para eu comer. E o Matheus Nastergalli, que é um personagem, um dos principais, junto com o Selton Mello, eu acho que é ele, eu nunca sei a diferença entre os dois irmãos. E aí o Matheus diz assim: não dá nem para 3, ainda vou dar para mais um, de jeito nenhum. E aí a moça diz assim, a noiva que não houve casamento, diz assim: e se ele for Jesus? E aí ele olha, faz Jesus preto. E aí ela diz: Jesus aparece de muitas formas que a gente nem imagina. Eu ouvi dizer que lá para a banda do sertão, diz ela, ele apareceu como um mendigo e não deram nada para ele comer. Pega o bolo, parte o bolo e dá um pedaço para o andarilho. É só uma história de um dos maiores escritores da literatura brasileira, mas é a verdade bíblica. Precisamos amar mais, para que as pessoas saibam que somos discípulos de Jesus.